Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. E eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, no capítulo 9, nós iremos abordar alguns estudos de caso, né, e jurisprudência relevante nesses casos aí da organização administrativa. Então, pessoal, o uso, né, de estudos de caso vai representar ferramentas que têm uma certa relevância, né, para a compreensão da aplicação prática dos princípios e normas do direito administrativo, de forma especial no contexto da organização administrativa. Então, a gente criou alguns estudos de caso, né, com o objetivo de aplicar todo o conhecimento que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Então é isso que vem falando no segundo tópico, né? Nós vamos explorar alguns casos emblemáticos que nós desenvolvemos para moldar e elucidar questões relevantes neste domínio aí. Então, o primeiro tópico aqui, né, o primeiro estudo de caso, é a criação de uma agência reguladora no setor de telecomunicações. Então, pessoal, nesse cenário aí, a decisão foi de descentralizar, ok? Conceito do capítulo 6 de descentralizar, né, as funções regulatórias, conferindo autonomia à agência. Então, foi fundamentada, né, o motivo, né, o que motivou essa descentralização? A busca por uma maior eficiência, uma especialização e transparência na regulação desse setor estratégico. Então, quando a gente descentraliza, a gente cria uma nova entidade, um novo órgão e dá autonomia para esse órgão, ok? Então, dessa forma, o objetivo da criação, né, dessa nova agência vai ser facilitar e agilizar a eficiência e a especialização e transparência na regulação desses serviços aí, ok? Então, pessoal, a análise desse estudo permite que a gente compreenda como que por meio da descentralização pode-se uma estratégia eficaz, né, para adaptar a administração pública a desafios específicos, proporcionando agilidade na tomada de decisões e especialização técnica. Então, quando a gente divide o serviço, fica mais fácil, fica mais ágil, né, a questão de atender as necessidades aí da população. Então, um outro estudo de caso relevante envolve a criação de uma empresa estatal. Então, aqui é um outro exemplo. E o objetivo aqui da criação dessa empresa é para administrar uma infraestrutura de transporte em uma região. Então, esse caso aqui, ele exemplifica como a administração pública ela pode utilizar instrumentos da administração indireta, lembra lá, administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, a gente usa o instrumento da administração indireta para a gente melhor atender às demandas da sociedade. Além disso, né, na análise desse caso, é permitido que a gente explore aí como as empresas estatais, né, as empresas públicas, ao combinar os elementos do setor público e privado, podem contribuir para o desenvolvimento econômico e a oferta eficiente de serviços essenciais. Tá? Então, você vê que a administração pública ela pode fazer uso da sua administração direta, indireta, né, para a gente fazer aí a melhor estratégia para atender às necessidades da população. Então, pessoal, visto os estudos de caso, a gente entra aqui na questão da jurisprudência relevante. Então, pessoal, a autoridade ela exerce um papel crucial, né, na interpretação e na aplicação do direito administrativo, fornecendo diretrizes para casos futuros. Então, jurisprudência, pessoal, são decisões aí que vão ser reiteradas no âmbito do direito e acaba que quando esse novo tema chegar no tribunal, já está pacificado essa decisão, então isso vai ser reiterado, tá? Então, é o que vem dizendo aí o seguinte, algumas decisões judiciais discutidas, elas são referências, né, importantes no contexto da organização administrativa, ok? Então, essas decisões reiteradas, ou seja, repetidas vezes, cria-se essa jurisprudência e esse entendimento passa a ser unânime em qualquer tribunal. Então, um caso de destaque envolve a legalidade da criação de uma autarquia para administrar a preservação ambiental em determinada região. Então, a jurisdição, ela arbitrou critérios claros para a criação de autarquias,
destacando a necessidade de uma lei específica e a delimitação precisa de suas competências. Então, pessoal, quando irá criar uma autarquia, primeiramente, terá que ter uma lei, certo? Específica para a criação dessa autarquia e também uma lei que vai abordar sobre as competências dessa autarquia. Então, não tem como eu criar uma autarquia sem definir de onde que, né, onde que vai ser a atuação dela e como que vai ser a atuação dela, certo? Em qual nível também que vai ser a atuação dela. Então, tem que deixar isso, né, em pratos limpos aí na legislação para eu criar. Então, essa decisão jurisprudencial contribuiu para estabelecer parâmetros na criação de entidades de administração indireta, provendo a observância estrita dos princípios legais, tá? Então, obviamente, quando surgiu essa administração indireta, começou um negócio muito desenrolado, uma criação assim de forma exagerada, e depois aquilo ali complicou a questão da gestão, de transparência. Então, eles, opa, gente, calma aí, vamos organizar, vamos traçar regras aqui, a partir de agora, para criar, né, autarquias. Precisa de uma lei específica para definir a competência, de onde vai tirar os recursos para a questão do pagamento das despesas, como é que essa autarquia ela pode arrecadar, né, receitas. Então, define-se isso tudo na lei específica, né, ou em lei complementares também, da criação das autarquias, ok? Então, outra comissão relevante aí diz respeito à responsabilidade das empresas estatais em casos de má gestão financeira. Lembre do exemplo lá da empresa que foi mexer na infraestrutura de transporte. Então, em um caso emblemático, o tribunal localizado, mesmo sendo entidades estatais, né, essas empresas devem observar padrões de gestão transparentes e eficientes, tá? Por mais que seja uma entidade estatal, ela precisa aí de transparência e eficiência na sua prestação de serviço. Porque por mais que eu contrate uma empresa estatal, ou seja, lembra, essa questão da empresa estatal, gente, é a concessão de estradas, por exemplo, tá? Então, por mais que uma empresa ela execute o serviço, a responsabilidade da prestação do serviço continua sendo, tá, da União, né, da União ou do Estado, tá? Então continua sendo do órgão público. A execução é feita por particular, mas a obrigação do serviço continua sendo do órgão público. Então, pessoal, a petição, nesse caso, consolidou a ideia de que a atuação empresarial do Estado ela deve ser pautada por princípios de governança corporativa, assegurando a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, tá? Então, por mais que a empresa estatal que está prestando serviço, a responsabilidade da questão da gestão, da utilização dos recursos aí não é afastada do Estado, tá? Ele ainda continua sendo responsável. Então, pessoal, em resumo, os estudos de caso, né, e a influência desempenham papéis fundamentais na compreensão e na aplicação do direito administrativo, especialmente no que tange à organização administrativa. Então, a gente passou, né, por 9 capítulos, a gente foi vendo ferramentas, né, que é utilizado, formas que são utilizadas aí na organização administrativa, tá? No intuito de melhorar o serviço prestado para a sociedade. Então, ao analisar, né, os casos concretos e as decisões judiciais, é possível a gente extrair lições valiosas que são avaliadas para evolução e aprimoramento das práticas administrativas e jurídicas no contexto da administração pública, ok? Então, nós finalizamos aqui e voltamos com as considerações finais, que é o último capítulo do curso, ok?